Vencedores. Dallas Mavericks, obviamente. Melhor prospecto da classe. Um dos 3 melhores prospectos da década. É um cara que chega pronto, um cara que chega pra montar uma das melhores duplas defensivas da NBA junto do Anthony Davis. Potencial absurdo. Então, obviamente, um vencedor. San Antonio é um grande vencedor. Sair do draft com Dylan Harper e Carter Bryant, cara, 2 golaços de San Antonio. Dylan Harper tende a montar uma dupla de pick and roll com o Wembanyama surreal, e o Carter Bryant é um 3D de muito potencial e pegou ele na 14, né? Então, 2 escolhas gigantes. Pra mim, o Charlotte Hornets foi um vencedor. Sair do draft com Knipel, McNeely na 29 e ainda ter conseguido a troca que conseguiu pelo Mark Williams, né, pegando 2 firsts e o Mitic, eu acho que o Charlotte foi muito bem. Poucos vão elogiar o draft do Charlotte. Eu serei um deles, cara. Acho que o Charlotte pegou ótimos valores nesse draft. Gostei bastante. Foi na segurança. Com o Knipel mais seguro do que o Ace Bailey. Então, acho que o Hornets foi muito bem. Eu acho que o Phoenix Suns foi muito bem também. Apesar de ter rolado talvez um overpay com o Mark Williams. Mano, ter pego ele e ter pego principalmente o Maluat na 10. Cara, foram 2 acertos muito bons aí de Phoenix. Resolve o problema de garrafão. Claro que tem outros vários problemas pra resolver. Mas o garrafão, pelo menos, já tá resolvido. Washington Wizards, pra mim, é um vencedor. Trey Johnson e o Riley na primeira rodada. 2 ótimos scorers. E o Trey Johnson tem um potencial gigantesco. É o melhor scorer da classe. E pegou ele na 6. Então, acho uma ótima escolha. 2 ótimas escolhas, principalmente o Trey Johnson. O Miami Heat, óbvio. Puta vencedor da noite. Pegou o maior steal da primeira rodada, que foi o Yakuchonis na 20. O cara chega pronto pra ser, né, ou reserva do Tyler Hero, ou até o parceiro do Tyler Hero no backcourt. Um cara que te entrega criação de arremesso, criação de jogo, inteligente, bom defensor. Ótima escolha. Ele na mão do Eric Spoelstra, irmão, vai ser doideira. Vai ser coisa linda de se ver. Então, excelente steal, grande steal da noite foi pra Miami. Cara, eu vou te falar. Eu vou colocar o Pelicans como vencedor. Apesar de eu achar que o Derrick Queen pode dar muito errado, ele também pode dar muito certo, mano. Ele também pode dar muito certo. E se ele der certo, juntamente de um Jeremiah Fears, esse draft pode ser lembrado como, né, talvez até o divisor de águas de New Orleans, quem sabe. Talvez tenha rolado um overpay pra subir pra 13. Talvez tenha rolado um overpay. Mas eu acho que são 2 apostas boas. E são 2 posições que o Pelicans precisava de reforços, né? Então, acho que New Orleans sai como vencedor. Eu coloco o Oklahoma como vencedor, tá? Porque, pô, pegou um possível substituto do Hartenstein e ainda arrumou uma pick de 2026 na troca com o Kings. Beleza, tem proteção top 16? Tem, mas ainda assim é uma pick, né? Então, acho que o OKC pode ser colocado como vencedor. E eu vou fechar os vencedores colocando os times que só tinham pique de segundo round, porque sobrou muita gente boa nesse segundo round, né? Então, Detroit, Indiana, Lakers, Warriors, Bucks, Cavs, Knicks, né? Todos esses times que só tinham escolhas de segunda rodada são vencedores. Porque sobrou Rasheed Fleming, Rino e vários outros talentos que daqui a pouco eu falo mais sobre. Então, eu fecho os vencedores com os times aí que só tinham pique na segunda rodada. Pra mim, esses times são vencedores porque sobrou gente boa pra esse segundo dia de draft, tá? E indo pros perdedores... Foda, né? Mas, ó... Eu vou colocar o Nets como perdedor. E assim, igual eu falei... Se você analisa de forma individual as escolhas... Cara, a maioria das escolhas do Nets foram boas. Danny Wolf na 22. Boa escolha. Danny Wolf não. Danny Wolf foi na... Tô maluco. O
O Drake Powell na 22. Uma boa escolha. O Nolan Traoré na 19. Boa escolha. Danny Wolf na 27. Boa escolha. Né? Agora, Ben Saraf na 26 e principalmente o Egor Demi na 8 foram escolhas que eu não gostei. E aí, quando você adiciona nessa questão o fato do Brooklyn ter escolhido 3 guards na primeira rodada e 3 guards com características quase iguais e com os mesmos defeitos, que é falta de físico e falta de arremesso. E quando eu falo físico, eu não falo tamanho, eu falo massa, porque tamanho os 3 têm. São 3 guards altos, com ótimo passe, com boa leitura de jogo. E são 3 guards que defensivamente têm questões, são 3 guards que, em termos de massa muscular, deixam a desejar, e são 3 guards que não arremessam. Então, por esse acúmulo de jogadores iguais e da mesma posição, juntamente com o fato do Brooklyn não ter trocado nenhuma das suas escolhas pensando em, né, algum jogador mais pronto e tal, mano, eu não consigo não colocar o Brooklyn como um perdedor. Tipo assim, eu entendi o que o Brooklyn quis fazer, eles quiseram acumular o máximo de talento possível e pegando jogadores que são inteligentes, jogadores que rodam bem a bola. Eu entendi a estratégia do Nets, mas eu discordo da estratégia. Eu discordo do plano que o Nets teve pro draft. Então, pra mim, o Brooklyn foi um perdedor. E eu não tô falando que os jogadores são ruins. Todos são jogadores bons. Egor Demi é bom jogador. Traoré é ótimo jogador. Drake Powell tem um bom potencial de 3D. Ben Saraf pode dar muito certo. Danny Wolf, adoro o Danny Wolf. Então são bons jogadores. Agora, ter pego todos eles e ter pego 3 iguais, basicamente, da mesma posição, aí eu não gosto. Aí, pra mim, eles não capitalizaram direito em cima das 5 escolhas que eles tinham na primeira rodada. Então, pra mim, Brooklyn sai como perdedor. Portland, pra mim, é um perdedor também. Né? Tipo assim, a troca que eles fizeram pra descer pra 16, eu achei muito boa. Né? Pegou 2 firsts e 2 seconds por uma pick 11 que virou o Cedric Howard. Essa troca foi boa. Agora, eles terem usado a pick 16, que eles conseguiram nessa troca, pra pegar um Hansen Young, que tinha nota de segunda rodada, aí pra mim foi um erro. Foi um reach absurdo, foi o maior reach da noite. Maior reach da noite. É um jogador que ofensivamente tem características interessantes, bom passador, bom QI de basquete, boa altura, mas que falta massa muscular, defensivamente é um alvo ambulante, não tem arremesso, é um cara muito cru. Muito cru. E de uma posição que o Blazer já tem sobrando. Donovan Clingan, DeAndre Ayton, Robert Williams, aquele Duop Reef, Duop Reef ou Duop Roof? Não me lembro direito o nome dele. Mas assim, o time já tinha 4 pivôs, pegou mais um. E mesmo que troque Ayton e Robert Williams, ainda vai ter Clingan e o Hansen Young, que são 2 caras que não podem jogar juntos. Pra mim, os 2 não podem coexistir em quadra ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Blazers não fez um bom trabalho no draft também. Não gostei. Pra mim, isso é como perdedor. E o Memphis, pra mim, é um perdedor. A troca que eles fizeram pra subir pelo Cedric Howard, pra mim, foi uma troca ruim. Tipo assim, se eles tivessem pego o Cedric Howard na 16, sem subir, eu teria achado uma boa escolha. Agora, ter pego a 16, uma first de 28 e 2 picks de segunda rodada pra subir pra 11, pra pegar o Cedric Howard, aí eu achei um erro muito grande. Porque o Cedric Howard, pra mim, não tinha nota pra top 11, ele tinha nota pra depois da 15. Entendeu? E são 2 firsts que eles abriram mão pelo Cedric Howard, com outras escolhas de segunda rodada, mano. Foi um overpay muito alto por um jogador que pra mim não valia esse overpay. Né? Se o Memphis tivesse feito isso
igual eu falei, pelo Carter Bryant, ainda seria um overpay, mas seria mais justificável. Agora, pelo Cedric Cord, pra mim não fez nenhum sentido. Então, Memphis, pra mim, também é um grande perdedor, tá? Então, pra mim, esses foram os maiores vencedores e os maiores perdedores do primeiro dia, né? Da primeira rodada do draft.